Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Nova Acrópole. Hoje para nós é um dia muito especial. Nós estamos aqui comemorando o Dia Internacional da Mãe Terra, acompanhando esse movimento da ONU em todo o mundo e celebrando no dia 22 de abril essa data tão especial que nos faz refletir um pouco mais sobre a nossa Mãe Natureza, a nossa Mãe Terra, sobre o lugar em que nós vivemos e, principalmente, qual é o nosso papel frente a um mundo com tantas mudanças, um mundo com tantos desafios e como essa ideia, esse tema pode nos ajudar a melhorar o mundo que a gente vive. Meu nome é Roberto e hoje temos um convidado especial, o professor Yutal. O Yutal, em primeiro lugar, é um amigo, é um amigo já de muitos anos. Ele é professor, médico, formado na China em medicina tradicional chinesa, pesquisador, cientista, também filósofo, enfim, poderia falar inúmeras coisas, mas eu gostaria de, Yutal, te dar as boas-vindas, agradecer a tua presença e deixar que você possa falar um pouquinho para que todos possam te conhecer um pouquinho mais também, quem não te conhece. Boa noite, pessoal. Agradeço a convite do Roberto sobre esse live, né? Tem essa possibilidade de comunicação com vocês, falar sobre a Mãe Terra. E estou muito feliz de falar esse tema por causa da minha profissão. Na China existe uma formação de médico da medicina chinesa. Eu sou formado lá. Eu tenho mestrado e doutorado na área de medicina chinesa. Depois, eu trabalhei na Universidade da Medicina Chinesa de Renjiang como professor de teoria fundamental da medicina chinesa. Então, para nossos alunos da medicina chinesa, a primeira disciplina do curso é filosofia chinesa. Então, quando eu sou meu mestrado e doutorado na área de teoria fundamental de medicina chinesa, né? Por isso, a tema de hoje, para mim, é minha área mesmo. Talvez, para brasileiro, pode estranhar um pouquinho, porque uma médico fala filosofia, né? E também fala Mãe Terra. Mas para chinês, esse tema bem encaixado que para um médico da medicina chinesa ele tem que falar. E também na nossa sala de aula para alunos de primeira fase da medicina chinesa, primeiro o conteúdo a gente vai passar para eles. E também pelo esse motivo, né? Quando eu comecei a trabalhar no Brasil, é uma aliança também, é um relacionamento bem intenso também com a escola de Nova Acrópolis e também pelo esse conexões, né? Por isso hoje está bem feliz, bem honrada e para compartilhar nosso conhecimento, a gente troca ideias. Que bom, né, Yutal? O Yutal, como é médico, eu conheci ele através do serviço que ele presta. Então, entre uma agulha e outra, muitas vezes só uma, nós ficávamos filosofando sobre tanta quanta coisa. Bom, nossa proposta hoje é compartilhar algumas ideias que a antiga tradição da China nos traz, né, sobre o tema da Mãe Terra, e também fazer uma relação, um paralelo com a Grécia e como essas ideias podem ser aplicadas nos dias de hoje. Então nós vamos transitar um pouco entre a mitologia, um pouco com a filosofia, um pouco com a linguística e, enfim, trazendo algumas reflexões que talvez possam ser úteis para nós repensarmos a nossa relação com o nosso planeta e com todos os seres que habitam. Para começar, eu gostaria que o Yutal pudesse nos compartilhar como é a visão mitológica do nascimento da Mãe Terra para a tradição chinesa. Bom, na China tem uma mito, né, bem conhecida, né, para explicar a origem do universo, né? E esse eu posso compartilhar com vocês.
Então, esse mito, ele conta, né? No início do universo, parece um ovo, está tudo misturado, é uma chance. Então, dentro desse ovo, habitou uma gigante. Esse gigante, ele foi vindo até milhão de anos. Um dia, ele acordou e ele descobriu o ambiente está tudo escuro. E ele abriu uma palma grande deles e, né, consegue abrir uma fissura nesse ovo grande e entrou uma fio de luz. Depois ele viu, ao lado dele tem uma machado grande e ele pegou o machado e bateu nesse ovo e o ovo abriu. Quando o ovo abriu, as materiais mais leves, ele subiu para cima e virou um céu azul. E os materiais mais pesados e desceu e virou uma terra. Quando virou a terra, o gigante ele preocupa, sei lá, esse céu vai cair, vai fechar o ovo de novo. Ele começou a usar a mão deles e o pé para forçar, para distanciar o céu e terra. Depois, anos de milhões de anos passou, o céu não subiu mais, também a terra também não desce mais. Ele também fica exausto, né? Até ele caiu e morreu. E assim, os corpos deles e transformou todos os seres na Terra, né? Por exemplo, o ar ele espirrou, virou vento e nuvem. O som dele virou um trovão, né? O olho esquerdo virou o sol, o olho direito virou a lua. A cabelo e a barba virou uma estrela, o corpo virou 4 gerações e as serras e montanhas no rio, e a sangue virou rio, e as tendões virou o caminho no céu, na terra, né? Na terra. E assim transformou um universo. Então, essa é a origem do universo, esse mito. É muito interessante, porque se a gente estuda outras culturas, como na Grécia, nós vamos encontrar muitas semelhanças, né? Em relação a esse mito de criação, né? Do nascimento do universo, né? E a etimologia da palavra universo é uma palavra que no português ela vem do latim, que significa que significa unidade. Então, o universo, no começo, era uma coisa, né? Ela partiu de uma unidade. E versus, uma das ideias de verso significa o outro lado, ou aquilo que dá a volta. Por exemplo, o verso de um recipiente a gente vira, né? Então, a gente faz esse movimento de dar a volta. Então, a palavra universo, ela guarda uma relação com uma unidade que se expressa através do movimento, né, de criação, e assim vai criando todos os seres, e dando voltas num sentido, num movimento de aperfeiçoamento, num movimento de evolução, né? Então, isso é uma ideia muito interessante que a gente tem, porque a Terra é una, com tudo aquilo que existe. Todos nós habitamos no mesmo espaço, né, no mesmo lugar. E essa ideia a gente encontra também, né, Yutal, nessa tradição. Sim, bem interessante, né? Essa simbologia de Yin Yang, né? Primeiro, ela é uma círculo unido, e também tem preto, branco, tem esquerdo, direito, ela também é verso. Eu acho que é o mesmo conceito. Que interessante, que interessante. E essa é uma ideia que nós vamos buscar resgatar com o tema da Mãe Terra, justamente nós percebermos a nossa Terra como una. E essa é talvez uma das primeiras contribuições que a filosofia pode nos deixar. Nós não nos percebermos separados de nada, né?
que não há nada fora do nosso planeta, tudo faz parte, né? Todos os seres visíveis e invisíveis, todas essas forças da natureza, compartilhamos todos esse mesmo ambiente de evolução, esse mesmo ambiente de aprendizado. Na Grécia, e o tal, para compartilhar aqui, fazendo um paralelo, na cultura grega, se conta que o universo, ou o cosmos, como eles chamavam, não teve um início propriamente. Eles diziam que sempre existiu, só que ele existia como se fosse um caos. O caos eles entendiam um pouco diferente do que a gente entende hoje como desordem. Eles entendiam como uma matéria não diferenciada, né? E num dado momento, por uma vontade, desse caos surgiram 5 filhos. Uranus, que é o céu, Gaia, a terra, Eros, o amor, Tártaro, que é o abismo, e Nix, que é a noite, né? E depois da união da terra, de Gaia, como chamavam de Gaia ou Géia, com Uranus, nasceram os 12 titãs e daí veio toda a genealogia que vai chegar até os seres humanos. Mas de uma mesma forma surgiu a noite e surgiu o abismo, nos falando do quê? De que houve uma separação, né? E que esse movimento agora criou um processo de evolução, criou um ciclo, né? A noite nos lembra de um ciclo, o abismo nos lembra de uma separação e isso vai relacionar com essa ideia de que há um movimento agora de compreensão, de participação, né? Sim, bem isso. Acho que esse é também muito semelhante, né? Porque pelo menos a natureza tem ciclo, né? Esse quadro de estações e ele sempre repete o mesmo ciclo. Mas esse ciclo também gerou diversidade, né? Por exemplo, todo ser vivo tem um próprio ciclo. E por isso, mas como classificar essas diversidades, né? E, por exemplo, porque por isso eu estou pesquisando a linguagem escrita primária chinesa. Muito interessante, eu estou conseguindo justificar a linguagem escrita chinesa original, tudo mapeamento do céu, ou seja, todo esse ciclo da vida na Terra, a gente consegue identificar no céu, porque qual tempo, por exemplo, a época de tainha, a época de pinhão, a época de quê, né? A nossa fertilidade, né? Tudo pode ser classificado pelo céu. Por isso, virou uma linguagem escrita científica. Então, assim, acho que fechou mesmo o que você está relatando, né? A gente usa o cosmos para compreender, classificar o conhecimento na Terra e especializando. Só a gente também tem essa percepção. Os povos pré-históricos, né, chinês, a greca, árabe, todos os povos só têm mesmo essa percepção, essa organização de informação e conhecimento. Só a gente está vivendo uma época de também existe muito classificação de conhecimento, né? E também nossa escola, a pedagogia, está vinculado com um projeto com conhecimento segmentado para passar. E acabando, está dificultando essa compreensão de conhecimento universal. Acho que nesse momento a gente está entrando na época de tecnologia, possibilitou, a gente tem muita facilidade para acessar todas as informações. E acabando, a pessoa está voltando, né, para procurar esse conhecimento unido, né, para compreender a Mãe Terra e a vida própria, né? Um parênteses, né, eu estava para explicar, porque não é algo muito comum, em geral, a gente não tem esse conhecimento. Só lembrando, né, o chinês é uma língua que é escrita na forma de desenho, são ideogramas. E uma das pesquisas que o professor Yutao faz é justamente pesquisar esses ossos oraculares muito antigos, né, muito antigos, que foram encontrados desenhados nas escápulas e também no casco da tartaruga.
e encontrar quais são as imagens desses antigos povos para representar ideias, conceitos. Porque por mais que as nossas palavras elas vão mudando ao longo do tempo e nós vamos perdendo o significado, quando nós associamos a imagem de elementos da natureza, do cosmos, da Terra, esses elementos não mudam, ou pelo menos não mudam tanto assim ao longo do tempo. E isso nos dá uma compreensão mais profunda de como esses antigos povos se relacionavam com essas ideias. Né? Então, por isso, esse tipo de pesquisa é uma pesquisa muito interessante e que nos tem resgatado muitas ideias. Você poderia compartilhar, Yutal, alguma das ideias que essa pesquisa tem trazido em relação à Mãe Terra, a relação com o nosso planeta, que os antigos chineses tinham? Sim, esse é o primeiro, né? Existe uma linguagem escrita primária chinesa identificada pela pesquisa arqueológicas, 3.000 anos antes, né? Então, esse bem, ou seja, existe uma biblioteca de 3.000 anos antes. Eu acho que esse é muito bacana, porque a gente consegue, né? O pesquisador tem contato direto de uma biblioteca de 3.000 anos, a gente está interpretando. Bom, agora eu vou fazer mais exemplos, né? Como funciona esse ideograma, né? Primeiro, ideograma de leste. Ideograma de leste é uma linha vertical com duas laços em cima, duas laços de baixo. Ele chama-se, ele viu depois ele tem um quadrado no meio. Esse se chama leste. Ele é uma ideograma composta um desenho de árvore e um desenho do sol, porque é quadrada ou redondinha. Então, por exemplo, para os povos tradicionais, né, até, por exemplo, cultura indígena, ou os povos pré-históricos. Primeiro, como ele identificar, todo dia o sol nasce na leste, né? Como ele colocar a ideia de leste? Quando ele usa a observação de uma árvore, né? E primeiro, ele usa a árvore e o sol representa leste. Segundo, o ideograma de oeste. Oeste é um ninho de pássaro. Ele primeiro, né? Imagina a criança de 2, 3 anos adora desenhar. Quando ele desenhar uma ninho, né? Os pais vão falar: ah, filho, esse é um ninho. Segundo, esse também é oeste. Oeste chama o termo científico astronômico, o conceito abstrato. Mas a criança vai perguntar: ai, pai, por que é ninho? Por que ele é o que é oeste? Fiquei curioso. Porque você viu, quando o sol nasce, o pássaro começa a cantar. Criança assim, sim. Quando o sol aparece, ou seja, o pássaro está cantando. Ela diz, por isso o sol é pássaro. Ah, legal. E seguinte, quando o sol desce, some, cadê o pássaro? Ah, o pássaro para de cantar e fui onde? Ah, fui dormir. Então, o pássaro dorme onde? Ele dorme no ninho. Então, por isso, o ninho é oeste. Então, ou seja, com 3 anos de idade de criança, ele já tem conceito do que é ninho, pássaro na terra. Também, ele já sabe, a ponto de descente do sol, ele lá é uma ponto cardíaca de oeste. Depois, né, agora vai mais uma detalhe, ele desenhar uma mão esquerda, esse chama de esquerda. Ele desenha uma mão direita, ele chama de direita. Então, na aula, a criança de 3 anos de idade, ele desenha 2 mãos, ele já começa a diferenciar esquerda e direita. Depois, né, ele pediu uma criança, 3 anos de idade, desenhar 2 homens de costa. Ele fala, esse desenho representa a costa. A criança, claro, esse é fácil de entender. Depois ele fala o seguinte, esse costa também chama de norte. E a criança fica com dúvida, o que é costa, qual a relação com o norte? O que é norte? Ele fala assim,
você usa a sua mão esquerda, posiciona o árvore que o sol vai nascer, e você usa a sua mão direita, posiciona para o O ninho, o ninho. pássaro dele, e a sua costa são de norte. Que interessante. Então é isso. Esse é o ideograma chinesa. Aham. Você imagina 13 anos de idade, quando a criança começa a desenvolver o desenho, né? Quem tem filho vai saber as características de psicomotor de criança. 13 anos de idade, ele já adora desenhar. Uhum. E você passa a imagem, pero essa informação visual, e ao mesmo tempo, ele está criando conhecimento científico. Essa parte de cognitivo, esse desenvolvimento psicomotor, são muito interessantes. Não, e é fantástico porque é algo muito simples, né? E quando a gente olha e vai hoje para a gente aprender, quem sabe a gente vai sair, talvez se a gente perguntar quem está assistindo, quem sabe onde é que é o leste ou oeste, a gente ainda fica com dúvida e talvez vai ter que pegar o celular ou uma bússola para marcar e para dizer, é para cá ou é para cá, né? Enquanto essa imagem, ela é muito simples, né? E isso é muito interessante, né? Porque esse conhecimento, ele não é complexo, apesar da simplicidade que aparenta, mas ao mesmo tempo guarda uma profundidade tremenda na compreensão da vida, né? Corretamente. Imagina, e bem o Roberto, você falou, né? Nesse momento, né? Nesse ambiente, né? Quem está assistindo a esse live, você sabe onde está leste, onde está no norte? Você consegue entender? Mas esse método de ensinamento pela linguagem escrita chinesa, ideograma, a criança de 3 anos de idade já sabe onde está no leste, onde está o oeste, onde está o norte. Uhum. E pelas suas pesquisas que você tem realizado em relação a esse tema dos ciclos que nós falávamos, você compreende que na antiguidade existia uma relação mais clara em relação a esses ciclos e que hoje a gente tem perdido isso em relação à natureza, ao nosso planeta e também a nós mesmos? Com certeza, né? A nosso humano vive no ciclo, né? Só nesse momento, pela divulgação de conhecimento, a gente não está prestando atenção. Por exemplo, Natal, a gente celebra Natal, Natal é solstício do inverno. Pronto. Uhum. A gente tá comemorando, continua, né, aplicando esse conhecimento, agora virou mercado e mudou, né? Por exemplo, pouca pessoa está perguntando, qual a história, qual a origem de essa festa de Natal? Uhum. Uhum. Então, agora, realmente, a gente continua repetindo esse conhecimento, muitas vezes só a gente não prestou atenção, por isso não está sabendo. Claro, e nós percebemos na prática que, principalmente no nosso caso aqui no Hemisfério Sul, a maior parte das datas que nós importamos no nosso calendário, seja ele religioso principalmente, o calendário das nossas festas, muitas delas são festas realizadas no Hemisfério Norte, né? E que quando a gente importa para cá, a gente não adequou ao ritmo do planeta, né? Nós mantivemos a mesma data por uma convenção, por uma praticidade, e algumas coisas são estranhas, né? Porque no Hemisfério Norte, quando chega o solstício de inverno, é frio, né? Aqui o nosso Papai Noel, danado, ele passa calor, né? Porque ele vem com tanta roupa e fica quente, né? Por isso, esse faz muito bem, Quando o momento a gente presta atenção, quando a gente está vivendo uma cultura globalizada, então, muitas vezes tem mais facilidade a gente encontrar a essência de conhecimento e fazer coisas melhor para a nossa vida, né? Porque a gente encontra a essência. O que é essência? Quando a gente viaja no mundo, a gente consegue ter mais possibilidade para abrir visão, para prestar atenção o que a gente está vivendo na nossa rotina da vida. Por isso, esse é um tema que
entrando agora num aspecto em relação à saúde, de como esses ciclos e essa vida do planeta nos influenciam, uma das reflexões interessantes que nós podemos compartilhar, quando a gente olha para a cultura grega, nós encontramos esse nome de Gaia ou Géia, para a Mãe Terra, né? E os gregos chamavam, toda a vida chamavam de cosmos. E cosmos é uma palavra que, na sua etimologia, significa ordem e também beleza. Lembrando que a natureza é ordenada e também é bela, é estética. E depois, quando a gente vai vendo a criação dos seres, a criação dos homens, dos deuses, uma das deusas, das divindades associadas à saúde é chamada Igéia. E eu achei muito interessante, né? Porque nós temos Géia e temos Igéia. E eu olhei e disse, poxa, essas palavras lembram uma coisa com a outra, né? Lembra que o planeta, quando é ordenado e belo, é um planeta saudável. E quando nós, seres humanos, também nos ordenamos em relação aos nossos pensamentos, às nossas emoções, à nossa vida, a um ritmo, e vivemos uma vida mais bela, nós também temos saúde, né? Então eu achei muito interessante que essa relação do planeta, a saúde do planeta e a saúde humana, ela passa por uma integração de ordem e também beleza. E essa ideia nós também encontramos na tradição chinesa? Com certeza, né? Por exemplo, primeiro, né, a Terra tem a força de gravidade. Quando tem força de gravidade, primeiro, ele pede uma estrutura saudável, tem mais próxima de alinhamento e simetria. Né? Por isso, por exemplo, no conjunto, o conhecimento astronômico, a estudo da Terra, a saúde, uma alma alinhada, reta, né? E também na parte psicológica também tem estudo, amostra. Quando uma pessoa tem uma fase simétrica, uma pessoa tem uma postura bem alinhada, é inconsciente o humano reconhecer esse homem é bonito e também saudável, né? Esse conceito realmente já tinha no conhecimento pré-histórico, né? Essa ordem na Terra. E agora está voltando a análise de saúde, né? Quando você pode perceber o conhecimento na área de fisioterapia, a educação física está crescendo, né? A pessoa está procurando essa recuperação estrutural, por exemplo, as técnicas aplicadas, utilizadas, o Hofing, Pilates, o Tai Chi Chuan, né? Meu consultório, todo dia eu trabalhando isso. Mas só esse conceito a gente está repassando, né? Para renascendo na nossa área de saúde, porque existe um período, na última 200 anos, a pessoa está criando uma saúde baseada em uma visão bioquímica, ou seja, só medicamento, tratar a doença, cuidar da saúde. Agora essa cosmovisão, conhecimento astronômico, voltou para a área de saúde, uma referência de conhecimento de fisioterapia e a educação física, ou seja, a biomecânica, teoria da estrutura. Né? Esse é tudo baseado com estudo de Mãe Terra, né? Isso me permite compartilhar uma das primeiras vezes que nós nos encontramos na escola de filosofia. Você perguntou à turma que ia assistir a sua palestra quem era saudável, como você sabia que você era saudável? E aí, normalmente, a gente pensa assim, eu sou saudável porque eu não tenho nenhuma doença, ou não está me doendo nada, né? Então, a gente associa a saúde a uma falta de dor ou uma falta de doença ao que os exames externos nos deram bons, vamos assim dizer. E aí, eu lembro bem que na época você disse assim, não, saudável é quem está alinhado, né? Quem tem ordem, né? E tem um eixo, quem está com a coluna. E claro, a gente vai vendo, quando a gente vai ficando mais velho, né? A gente vê um velhinho, o velhinho fica mais curvado, né? Ou uma pessoa que no campo psicológico,
às vezes ela quer se esconder, ela também se encolhe, né? Não é uma pessoa que fica reta, né? Um bandido que roubou alguma coisa e agora quer fugir, ele sai encolhido, né? Ele não sai alinhado ao modelo do universo, né? E aí eu lembro bem, porque depois, quando conheci o seu trabalho, você sempre trabalhou para que levasse essa percepção da gente perceber se nós estamos alinhados. E esse alinhamento físico, obviamente, ele caracteriza também uma relação com um alinhamento nos outros planos, né? Na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, né? E isso tudo a ciência já tem chego a essas conclusões também, né? Sim, corretamente. Por exemplo, acabei de chegar um livro novo, eu comprei, porque eu estou pesquisando bastante respiração nesse período, né? Chegou esse livro também, é uma pagana, no Brasil está crescendo bastante, uma área sobre psicomotoricidade. O que é psicomotoricidade? Bem, o que você está falando, né? Primeiro, você tem um alinhamento físico, né? Você está numa postura neutra. Você também vira uma mente equilibrada, né? Por exemplo, quando a pessoa, por causa de doenças, por causa de impactos, você começa a recolher, esse é, né, muito comum, por exemplo, tem uma síndrome de respiração oral, ou seja, a criança, ela respira pela boca, ela começa a ter rotação do ombro para frente, inclinação de cervical para frente, e ela fica recolhida. Então, nesse grupo de crianças apresentando a respiração oral, ela tem dificuldade de aprendizagem, ela tem a alteração de cognitivo, tem alteração de comportamento, e essas crianças são mais fechadas, e quando ela tem menos oxigenação, ela tem redução de qualidade de sono, ele tem menos atenção e concentração no dia, por isso ele tem dificuldade de aprendizagem. Quando ele tem dificuldade de aprendizagem, ele não consegue sincronizar com a turma e ele fica hiperativa, fica ansioso, fica nervoso, até fica rebelde como os grupos, não consegue entrar em grupos. Os casos mais graves eu tratei até o pessoa, infelizmente, ele tem que não conseguir voltar para a escola estudar, ele parar de estudar. Então, realmente, ele está tudo interligado, sim, com certeza. Nesse momento, tem uma área, nós chamamos de psicomotoricidade. Que interessante. E voltando ao tema dos ciclos, que é um tema que também é um tema interessante, né? Numa das vezes que, numa consulta, eu perguntei para o Yutao, olha, eu chego às vezes muito cansado à noite em casa e depois, assim, eu queria estudar e tal, mas isso já é tarde da noite, o que eu faço, né? E aí ele me respondeu, vai dormir. Eu achei genial essa resposta, porque nós, muitas vezes, com o advento da tecnologia, não respeitamos os ciclos da vida, os ciclos biológicos, né? E aí eu gostaria de saber, Yutao, como esses antigos povos poderiam nos auxiliar hoje a nós nos alinharmos de uma forma mais inteligente aos ciclos do planeta. Que recomendações você poderia nos passar? Primeiro, bem simples, né? À noite, vamos dormir. No dia, vamos fazer atividade, né? E essa é a ordem do universo, também é um ciclo da vida, nossa saúde, né? Pelo essa questão de trabalho, né? Por exemplo, no meu consultório, eu cuidado pessoa com alteração de sono, tipo de insônia. Então, primeiro vou trabalhar, por exemplo, se a pessoa já aposentado, eu já comecei a trabalhar para ele voltar a essa rotina da vida, né? Para cobrir todas as atividades no dia. Quando ao caso do sol, ele já se prepara para dormir, né? Então, quando ele se prepara isso, todos os hormônios do corpo começam a sincronizar com a natureza e eles têm um resultado na clínica muito efetivo, é muito bom, né? E outro lado, né? Se a pessoa sofre com insônia, se ela por causa de viver esse contramão de
o ciclo da Terra, né? Por exemplo, na meu consultório, né? A gente já tem uma percepção bem significativa. Quem trabalha como horário de contra o fluxo, né? Tipo de a segurança de noite, quem trabalha de atendente de empresas de telefônica, tipo de Onet, Claro e tal, quem assumir a função de atendente noturna é a taxista. Esse grupo de pessoa tem uma alteração de saúde bem significativa, né? Então, esse também bem significativo. Até minha esposa, né? A pesquisa dela é parte de pesquisa de tratamento de depressão. Por exemplo, primeiro, né, infelizmente, né, na pesquisa laboratório, ela precisa fazer um modelo de depressão para calombo, né, esses ratinhos. Então, tem vários estímulos, né, para causar o calombo, ratinho depressivo. Tem uma estimulação mais significativa, né, altera o ciclo de atividade dos ratinhos. Ou seja, no dia, usa um plano preto, cobrir a gaiola, né, o ratinho da ambiente. Quando à noite, usa luz, ativa a luz artificial para deixar o ratinho ter uma alteração de ciclo de dia e à noite. Esse estímulo são mais efetivos e deixa o ratinho ficar depressivo. É muito interessante, né, Yutal, a gente perceber que o que nós estamos falando e percebendo são coisas aparentemente muito simples. Talvez alguém está ouvindo e está pensando, poxa, mas isso é uma coisa bem simples, é básico e uma coisa... E esse acho que é um ponto interessante para nós. A proposta desse resgate da filosofia, da saúde, também da astronomia, da linguagem, nos remete a compreender que a natureza e as suas expressões, elas são muito simples. E essa simplicidade, ela esconde de uma forma um tanto interessante um conhecimento tão profundo e tão efetivo que numa época em que nós vivemos como hoje, né? Que nós temos uma tecnologia tremenda, que nós já sabemos que o nosso modelo socioeconômico está esgotando os recursos do planeta, né? Que nós, para um tratamento de saúde, esquecemos que às vezes, por exemplo, na depressão, como faziam os antigos, tomar um banho de sol, né, para produzir a vitamina D e tudo mais, e isso poderia afetar, contribuir para melhorar a nossa saúde. Essas ideias nós temos esquecido e temos buscado soluções tremendamente complexas, difíceis muitas vezes, e que em geral não são sustentáveis ao longo do tempo, né? Então, uma das chaves importantes que é interessante nós percebermos em relação à Mãe Terra é que a natureza ela funciona de uma forma muito simples e efetiva, né? E se nós aprendêssemos cada dia mais a perceber essa vida na natureza, né, perceber que as coisas todas são vivas, a nossa relação poderia mudar e poderíamos nos relacionar de uma forma mais harmônica, um pouco mais integrada e não uma forma, às vezes, um tanto separada como nós vivemos hoje, né, e o tal. Acho que esse é um dos pontos importantes da gente frisar, porque, às vezes, as soluções parecem tão simples, mas, às vezes, por isso não nos chamam a atenção, né? Parece que a gente precisa de coisas tão complexas, enquanto a natureza é simples, né? Esse é muito relacionado com a educação e desenvolvimento psicomotor, esse cognitivo e comportamental, né? Porque a gente está vivendo uma época de educação como pedagogia segmentada, esse primeiro. E segundo, a gente está vivendo uma época de saúde de negócios, né? O que é saúde de negócios, né? Você sofre com um problema, ele utiliza, por exemplo, uma tecnologia, um remédio para resolver problemas. Então, esses
tudo conduzido pelo pensamento econômico, né? Por exemplo, tem investimento, fazer pesquisa, depois tem retorno, depois esse sistema funciona. Ou seja, uma saúde de negócios. Quando saúde de negócios, essas práticas sempre fundamentais e poderosos, ele não consegue se valorizar dentro do mercado. Ou seja, essa informação eu passo para você, vamos prestar atenção para dia à noite, né? Depois palestra, vamos corrida para dormir, não é corrida para fazer festa. Então, você está fazendo sua poupança de saúde, você está recuperando sua saúde, mas eu não estava, por exemplo, pelo material, pela minha conta financeira, eu não estou aumentando. Mas ele tem um valor muito alto para vocês, cada um. Então, mas esse não está seguindo essa saúde de negócios. Por isso, ele tem menos estímulo dando esse sistema. E, ao mesmo tempo, na parte de educação cognitiva, comportamental, porque vocês recebem essa informação. E quem passa para você, quem tem, por exemplo, tem investimento, passa informação para vocês. Então, esse tudo vale a pena a gente pensar esse modelo econômico a gente está vivendo, né? Eu acho que uma das grandes contribuições que a filosofia poderia nos trazer é esse Dia da Mãe Terra, porque estamos falando de mãe, né? E quando nós estamos falando de mãe, nós estamos falando de um ser vivo, né? De alguém que acolhe a todos. E olha, acho que nenhum filho quer mal à sua mãe, né? Nenhum filho não quer que sua mãe seja feliz e cuide bem e quer ser um mau filho. E nós, muitas vezes, nos comportamos como maus filhos para o nosso planeta, né? Nós usamos recursos que às vezes são excessivos. E muitas vezes nós já sabemos isso intelectualmente. E talvez a filosofia poderia nos ajudar a mudar essa visão, não por mais conhecimento, porque isso já existe. Hoje nós temos muito conhecimento, mas por compreendermos que a Terra é una e todos nós participamos dessa unidade e, além do mais, é viva, que não existe nada que não seja vivo, porque tudo partiu de uma mesma origem e tudo tem um movimento de evolução, esse universo, né? E talvez, se nós compreendêssemos um pouquinho mais a fundo essa ideia, nós passaríamos a respeitar a nós mesmos e a toda a natureza, né, e o tal. Com certeza, né? Por isso, na China, na curso de graduação de medicina chinesa, a primeira aula é filosofia. Então, essa é já uma referência, né? Só no Brasil, por exemplo, curso de medicina, curso de área de saúde, não tem conteúdo de filosofia. Então, esse a gente é interessante a gente, né? Por exemplo, por que vale a pena ter uma chinesa nesse leve? Porque eu estou trabalhando no Brasil, quando eu estou viajando no mundo, por isso eu tenho essa percepção, eu percebo o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, igual o Roberto você está falando, como a filosofia contribui para a saúde pública. Aí contribui muito, muito. Né? Se nossos alunos de médico, de fisioterapeuta, primeiro ele participar desse leve, ele já iniciar uma visão global para entender o que é saúde, o que é humano, o que é socialidade, o que é conhecimento. Ele já nasceu uma fundação bem sólida, né? Ou seja, e aí ele vai atender nosso público. Eu compartilho aqui com uma frase de Platão, que em relação a essa ideia do cosmos, né? E aí já indo para as palavras finais, os sábios dizem que céu, terra, deuses e homens são mantidos juntos pela ordem, pela sabedoria e retidão. E é por essa razão que eles chamam tudo isso de cosmos, né? Então nós vemos em Platão também essa mesma ideia da retidão, da justiça, da sabedoria,
como base de relação entre todos os seres e uma base de vida nessa nossa grande mãe, né? Ou seja, estamos encontrando esses mesmos conhecimentos se conversando nessas antigas tradições, né, Yutal? Sim, é muito bom. E até quando a gente colocar na prática, o resultado são muito bom. Por exemplo, agora eu estou aula na FURB, né, o estado de Blumenau, na curso de pós-graduação de acupuntura. Na primeira disciplina, eu ministro, eu apresento esse, por exemplo, o trabalho representante meu, esse livro Mandarim Celestial, né? Aqui. Aham, aham. Então, esse conteúdo, né? Ele vai interligar a astronomia e a teoria da estrutura, teoria, essa visão sistêmica e como a saúde humana e a linguagem, como o humano, nossos ancestrais, codifica, desenha essa informação, virou uma linguagem escrita. Então, esse método eu estou aplicando para meus alunos, né? Meus alunos têm todo lado de biologia, todo lado de neurociência, todo lado de odontologia. Eles procuram curso acupuntura, ele queria abrir visão, porque quando ele dá anos práticas, é muito interessante, nosso aluno de acupuntura viu muitos profissionais já têm experiência muito anos na área, ele percebe tem necessidade de criar uma visão global, por isso procura nosso curso. E a gente começar a aplicar esse conceito de céu, terra, saúde humana, depois como a gente criar esse raciocínio, atender os humano individualizadas e criar uma solução única e individualizada e ter um melhor resultado. Alunos ficam felizes na vida. Sim. E também, mais interessante, ele valoriza e qualifica o atendimento deles. Esse está indo muito bem na nossa sala de aulas, né? Esse também é umas provas, né? Essa integração de conhecimentos, sim. Nós estamos construindo através dessas pontes que nós fomos traçando entre várias áreas do conhecimento, perceber que quando há uma concepção de mundo de Mãe Terra, uma concepção global, essa concepção ela se aplica na ciência, ela se aplica na arte, ela se aplica na filosofia, ela se aplica na política, ou seja, tudo parte dessa mesma visão. Ou seja, nós temos uma mesma referência, uma mesma origem e ao mesmo tempo um mesmo propósito, né? E talvez se essa ideia de propósito, de sentido, de finalidade, de vivermos em harmonia com todos os seres fosse visto nessas áreas do conhecimento, talvez nós poderíamos conversar de uma forma mais harmônica, talvez sem tantas guerras, talvez sem tantos preconceitos como o mundo que a gente vive, né? Com certeza, eu acho que também tem outras reflexões bem interessantes, né? Por exemplo, e eu também estou cuidando muitos alunos na nossa escola, né? Então, por exemplo, na minha percepção de, por exemplo, as comunicações com os alunos na escola de filosofia, quando eles têm uma visão bem ampla, quando eu estou apresentando, né, da parte de avaliação, o que está acontecendo e quais formas de terapia a gente está aplicando, quais resultados expectativos pode ganhar e qual tipo de integração, porque eu passo conhecimento, o que é estrutura, depois como os alunos participam do meu trabalho, a gente trabalha juntos para cuidar da saúde. Então, por exemplo, esse também é outra reflexão bem interessante. Quando eu tenho essa possibilidade, essa honra, também está cuidando muitos alunos na escola. E, ao outro lado, também percebes a vontade para quem estuda filosofia, porque é muito fácil para comunicar, muito fácil para interagir, muito fácil para executar as práticas, né?
eu tenho muita dificuldade como pessoa, né, pessoa por exemplo, pessoa tem menos disciplinadas, pessoa tem uma a aprendizagem bem segmentada, até eu não consigo explicar, deixar ele compreender o que a gente está fazendo. Por exemplo, a pessoa veio, eu estou sentindo dor, faz uma prática, eu queria sair sem dor, e fechou. Sim, Ele não sim, queria, sim, sim. ele não queria escutar e não queria saber o que está acontecendo. Então, por isso, acho que esse é outra experiência para compartilhar com vocês a importâncias, né? E também a vontade de alunos de filosofia. Acho que esse é muito bacana, muito bonito e também tem muitos valores de práticas. Muito bacana, Yutal. Nosso tempo vai caminhando para o final. Nós temos aqui na sequência um vídeo para apresentar sobre as atividades comemorativas que realizamos hoje, uma apresentação artística e também um cultivo de plantas, de árvores nativas, e nós vamos aí compartilhar um vídeo bastante breve. Então, indo para a parte final, eu gostaria que você deixasse as tuas recomendações práticas, uma mensagem para que esses que estão aí nos assistindo possam aplicar, possam perceber a importância desse tema de uma forma prática para melhorar a sua vida e nós construirmos um mundo um pouco melhor do que nós vivemos hoje. Então, tem 3 dicas hoje. Primeiro dicas, né? A gente já compartilhou. Vamos cuidar da nossa estrutura, né? Ficar alinhada e simétrica, né? A própria prática de atividade física, vamos colocar esse objetivo, por exemplo, na sua prática de academia, na sua prática de esporte, primeiro, além da procura de fortalecimento e tal, mas pelo ponto de visão da medicina chinesa, você tem que treinar, ficar alinhada com simetria, né? Esse preconceito, se a pessoa idosa ficar curvada, não é de verdade. A gente consegue cuidar toda a vida alinhada. Que bom! Segundo dicas, né? Vamos terminar esse live, vamos relaxar, vamos se preparar para dormir. Boa qualidade de sono é fundamental de saúde. Né? Última dica é boa qualidade de respiração. Se ainda não tenho tempo para explicar, você pode acessar meu canal de YouTube, Tal Professor. Eu tenho muitas publicações sobre isso. Uma boa qualidade de respiração, uma boa qualidade de oxigenação também fundamental da saúde. Ou seja, tudo tem que respirar pelo nariz, não respira pela boca. Yutal, eu lhe agradeço imensamente, né? A sua bagagem nos permitiria conversar muito tempo, né? Importante lembrar que o Yutal tem esse livro publicado junto com a professora Li, né? Que trata desses temas, de alguns desses temas que nós conversamos hoje. E Nova Acrópole, com essa proposta de escola de filosofia para viver, nós buscamos resgatar justamente essas ideias tão importantes, tradicionais, tão antigas e tão vivas para nós sobre o mundo, o universo, o cosmos e, de alguma forma, que elas possam se tornar uma pequena prática no nosso dia a dia. Lembrando de cosmos, ordem e beleza e lembrando de mais um conceito chamado mundus, da onde vem a palavra mundo, que significa limpo. Então, se nós conseguirmos manter uma ordem, uma limpeza e uma beleza, uma estética interna, também possivelmente construiremos lugares, cidades, casas e uma terra, um planeta também mais ordenado, também mais harmônico para todos os seres. Desejo um feliz Dia da Mãe Terra, que esse sentimento nos inspire por todo esse ano e que, possamos estar cada vez mais conectados com essa nossa casa e todos os seres que habitamos. Muito obrigado, Yutal. Muita saúde para você e para todos que nos assistem aqui. Muitas felicidades. Obrigado.
E agradeço a participação de todos vocês também. Muito obrigado.